Olá, pessoal, eu sou a Juliana, sou mãe de 2 meninos e hoje eu vim trazer para vocês um assunto que é muito importante e como o nosso perfil, ele também aborda o tema família, muitas pessoas, muitas mães têm desabafado comigo sobre o cansaço, sobre a sobrecarga materna. Isso é algo que ninguém vê, mas deve ser falado. Existem pesos que muitas mulheres carregam no meio do silêncio, e estou falando da questão da maternidade. Não vai aparecer nas fotos, ele não vai aparecer nos vídeos, ele não vai ser postado, vai caber nos stories, quase nunca vai virar assunto. É uma pauta que é deixada de lado nas redes sociais quanto nas conversas do dia a dia, porque às vezes a gente não consegue expor para outra pessoa com medo do julgamento. Por quê? Porque as pessoas, elas têm isso, que a maternidade, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é perfeita, ela é incrível. Sim, quando você tem um suporte, ela vai ser algo que vai ser extraordinário, porque não vai pesar. Agora, quando você é mãe, não tem esse suporte de uma babá, de uma auxiliar pra te ajudar nas questões até de casa, porque você tem que se dividir em tudo. É trabalho, é casa, é ser mãe, é ser esposa. Demanda administração do tempo e às vezes um tempo que você em 24 horas não consegue tanto administrar, principalmente no início, ali quando o bebê, ele tá ali em torno de 1 aninho pra trás. Existe, sim, a sobrecarga materna, ela é algo real. E mesmo quando nós fingimos que não é. Não é vitimismo você chorar por se sentir cansada. Gente, teve vezes que os meus filhos ficavam tanto, mãe, 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 me dá, eu quero que me dá. Teve dia que eu já me tranquei no quarto e falei assim, pelo amor de Deus, fica os dois na sala assistindo uma televisão rapidinho. Preciso de pelo menos 10 minutos. Eu precisava colocar minha cabeça em ordem. Era tanta informação, com uma demanda muito grande de trabalho, de cuidados com a casa, de tanta coisa ao mesmo tempo que pra assimilar tava sendo difícil. Eu falo isso porque eu não posto aqui a maternidade na questão das dores que ela também tem. Porque sim, gente, tem cansaço. É cansaço emocional, é esgotamento. A nossa casa, ela é um lugar de conforto, mas não é um lugar onde você descansa. Porque muitas das vezes a gente tem uma demanda muito maior na nossa casa. E isso é real. E dentro de casa, toda hora a criança tá com fome, toda hora você tem que levantar, toda hora você tem que fazer alguma coisa pra criança comer, toda hora você tem que. Se a criança é pequena, tem cuidado com fralda, cuidado com dar banho, cuidado com. Desespero ali, ó, porque qualquer. Minha filha, 1 minuto de distração. 1 minuto de distração pode ser um perigo. Amo ser mãe. Amo. Mas nós precisamos falar sobre isso. Porque sim, isso é algo que existe, gente. A gente vê os perfis nas redes sociais de outras mulheres. A gente quer comparar a nossa maternidade. Nossa, a maternidade dela é tão linda, tão maravilhosa. E ela tem um suporte. Tem suporte de babá, tem um suporte de um auxiliar. Então, assim, às vezes a gente quer se comparar com grandes blogueiras que têm até uma qualidade de vida melhor. Onde ela tem toda uma estrutura para aquele cuidado. Só que para a realidade da maioria das mulheres não é assim. A maternidade não é essa realidade de uma perfeição sem o cansaço, sem o lidar com o tempo, no caso, administrar tudo, porque tem trabalho, tem filho, tem cuidado da casa, tem esposo, tem tudo. Ser mãe é amar profundamente, mas também é carregar responsabilidades. Você é responsável pela vida de uma criança que será um futuro adulto, e o que você ensina como princípios, ética e caráter vai moldar essa pessoa. Então é uma responsabilidade que não desliga. É muito lindo ter bebê pra postar foto nas redes sociais, mas por trás das câmeras, querido, é pensar antes de dormir, é acordar pensando na criança. Ao meio do dia, você tá sempre preocupado, você tá sempre ligadinho ali. É estar cansada, mas mesmo assim continuar. Porque você tá dormindo, mas o seu sensor tá ligado. Você acorda às vezes antes do bebê, porque você acorda e fala, o bebê tá chorando, o bebê começa. A gente tem uma sensibilidade abençoada, irmãos. Isso é muito legal. É cuidar, organizar, lembrar, sentir, prever, proteger. E muitas das vezes sozinha. Muitas das vezes sozinha. Então, assim, a maior sobrecarga, gente, pra quem já é mãe e já tem um pai presente, que auxilia tudo, já é, muitas das vezes, cansativo. Imagine para as mães solos. As pessoas julgam tanto a mãe solo, porque ela não soube escolher direito, porque ela não soube... Mas não vê todo o esforço que é colocado para esse papel do cuidado. Mesmo estando acompanhada já é difícil, né? Imagine para as mamães solos. O problema é que
ensinaram que as mães, elas não podem sentir cansaço, porque esse cansaço é sinal de ingratidão. E não, gente, esse cansaço não é sinal de ingratidão. Hoje eu tive conversando com uma pessoa que falou pra mim assim, Juliana, eu tô me sentindo tão cansada, tão sobrecarregada. Eu tô me sentindo assim, como se eu fosse a pior mãe do mundo, porque tem horas que eu falo assim, eu preciso ter 1 hora pra mim, só pra mim descansar minha mente. Só que ao mesmo tempo eu não posso, eu não acho certo tirar 1 hora pra mim, pra me organizar, pra cuidar de mim, porque é como se eu estivesse tirando um tempo que era pra dedicar a ele. E gente, não é porque você é mãe que você parou de ser mulher. A pessoa se sente culpada porque o filho, às vezes, foi sair com outra pessoa pra ela poder descansar um pouco. Ela aceita descansar, mas ao mesmo tempo ela fica preocupada. Ai, meu Deus, tô colocando uma responsabilidade na mão de outra pessoa. Ai, senhor, será que tá cuidando? Será? Porque é toda uma preocupação. E ela tava falando pra mim, né? E eu olho pra isso e eu não consigo desabafar com as pessoas porque as pessoas olham achando que é ingratidão. E não é ingratidão, gente. Cansaço é normal. As pessoas pensam que admitir exaustão é fraqueza. As pessoas acham que se a gente reclama e fala, nossa, hoje eu tô cansada, é porque você não é uma boa mãe. Porque como que uma boa mãe tá cansada? Não, não. Você tem que fazer tudo, dar uma demanda, ficar com um sorriso no rosto. Você não pode um momento falar assim, eu preciso descansar 5 minutos. Por quê? Porque se você descansar 5 minutos, você já não é uma mãe que vale a pena. Porque as pessoas pensam assim, gente, e não é assim, não. Mães são seres humanos, não são máquinas, né? Muitas das mães aprendem que tem que viver ali com um sorriso, mesmo exaustas, sabe? Não pode descansar porque senão vai estar fora do padrão de mãe. Não é uma fábrica, não vem de fábrica, não vem de fábrica. Eu sou mãe e eu tô aprendendo muito. Eu aprendi a ser mãe no primeiro aninho do meu filho, no segundo, no terceiro. Hoje eu vou ter um filho que em breve vai fazer 11 anos, né? Esse ano vai fazer 11 anos. Então, pro meu filho de 7 anos, tudo que eu passei com o meu de 11 anos, eu consigo lidar com o de 7. Porque eu estou aprendendo com as fases com o meu filho, porque mãe aprende muito com o filho, a ser uma boa mãe de uma criança agora de 10 para 11 anos. Fora que maternidade 1 e a 2 não é igual, irmãos, porque o Brian é totalmente diferente do Giuseppe. Então, com o Giuseppe eu tive uma demanda muito maior, porque ele é muito mais agitado, ele tem hiperatividade, o Brian é super calmo. Então, assim, ó, a demanda é diferente, mas muita coisa eu aprendi com o Brian pra saber lidar com o Giuseppe. Olha que interessante. Ninguém me ensinou como eu deveria ser a mãe do Brian. E também as pessoas só opinavam e palpitavam, e questionavam, e reclamavam, e falavam. E era tanta crítica que eu tive até gatilho emocional. Porque quando o Giuseppe nasceu, a pressão que colocavam entre você tem que dar atenção pros dois igual, gente, eu fiquei doida. Eu comecei a endoidar, porque tinha hora que eu dava um cheiro no Giuseppe, eu tinha que correr pra dar um cheiro no Brian, porque senão eu achava que o Brian vai se sentir sozinho, vai se sentir triste, abandonado, porque eu não dei um cheiro nele. Se eu estava com o Giuseppe e eu ia brincar um pouquinho com ele, depois eu já ia brincar com o Brian, depois eu ia brincar com o Giuseppe, depois eu ia brincar com o Brian, depois eu brincava, juntava os dois pra brincar. Eles têm idades diferentes. Então o Giuseppe tinha 6 meses, o Brian tinha 1 ano, já tinha 2 anos. E era uma demanda muito diferente uma da outra. E eu tive que aprender a me adaptar. Mas eu tinha muito disso, porque as pessoas, elas jogam uma grande... problematizam muitas coisas pras mães, sabe? Se o seu filho mais velho vê você dando mamar pro outro, abraçando o outro, dando um beijo no outro, você não fizer isso pro seu filho mais velho, ele vai se sentir abandonado. E aí acabou que isso entrou na minha cabeça como um gatilho, eu fiquei desesperada. Então, se eu abraçasse o Brian, eu tinha que abraçar o Giuseppe. Quando o Brian não tava, eu não ia abraçar o Giuseppe, porque senão... depois eu ia abraçar o Brian e o Giuseppe ia falar, você abraçou ele, você não me abraçou agora, mas eu te abracei depois, eu te abracei antes. E entrar no desespero, ia entrar um colapso. Se eu desse 2 abraços no Giuseppe e desse 1 no Brian, eles iam brigar. Gente, era uma loucura. Isso não veio dos meus filhos, isso veio de um pensamento de que a gente tá abandonando o mais velho. Gente, não. Dado o amor, o zelo continuam o mesmo. Uma criança de 1 mês, ela vai demandar um pouquinho mais de tempo, até porque ela não sabe se trocar sozinha, ela não sabe se trocar uma fralda, ela não sabe se alimentar sozinha, ela depende muito. Mas eu sempre incluía o Brian nisso. Pra dar banho, o Brian me ajudava a dar banho. Então, assim, era toda uma inclusão. Sobre a carga de uma mãe, não diminui o amor, o cuidado e o carinho. A carga, muitas vezes o cansaço do dia a dia, não anula a nossa maternidade como mulheres. Porque a gente luta muito pra nem os nossos filhos perceberem o cansaço que a gente tem. E pedir ajuda, ter um auxiliar, ter uma babá, ter uma rede de apoio, não te faz menos mãe. Não te faz menos mãe. Isso é muito importante a gente pautar, porque as pessoas distorcem muito a realidade, gente, da maternidade. A maternidade é linda, mas ela também vai ter momentos de um pouquinho de cansaço. É normal.